Boa tarde, estamos ao vivo, começando mais uma live aqui. Boa tarde, Nelson. Vamos começar a nossa live. E hoje, gente, é a nossa segunda live. Estamos trazendo vários convidados aqui e a intenção é todo sábado trazer uma pessoa diferente para falar sobre um assunto diferente relacionado ao lettering e à caligrafia. E hoje a gente está trazendo o Nelson, que é da Academia do Traço, para falar um pouco mais sobre a importância da caligrafia para o lettering. Ele já entrou aqui, eu vou convidá-lo. Boa noite não, boa tarde, pessoal que está chegando. Deixa eu adicionar o Nelson aqui na nossa conversa. Então, hoje, como eu estava falando, a gente vai falar com o Nelson. Ele é professor de design, professor de caligrafia. Nelson, você está me ouvindo bem? Super bem. Tudo bem? Como é que você está, Poliana? Tô bem, e você? Tô ótimo aqui, estava ansioso para esse bate-papo aqui contigo. Lettering é uma paixão, né? Eu sou apaixonado pelas escritas. Então, caligrafia, lettering, tipografia. Assim, quando a gente se apaixona, né? Parece que não existe outra coisa. Enfim, ô Nelson, eu estava falando aqui que você é professor de design, professor de caligrafia, mas eu queria que você se apresentasse, né? Para quem não te conhece ainda. Fala aí um pouquinho de você, há quanto tempo você faz caligrafia e tal. Tá ótimo então. Bem, eu sou formado em design gráfico, né? Daí tenho mestrado na área de design também. E estou fazendo agora um doutorado na área de comunicação e linguagens sobre a escrita. Então, é realmente a minha área que eu adoro, né? Dou aula de tipografia e caligrafia há 10 anos na universidade. Já tive escritório de design durante décadas aí. E hoje eu sou professor, né, em cursos de design, de comunicação, design gráfico, design de moda e comunicação, publicidade e propaganda. E sempre focando no ensino das escritas, né, da tipografia e da caligrafia também, né? Então, são aí uns 10 anos de aula. Mas como que isso surgiu, né? Eu acho que isso vem com a gente. Eu me lembro que eu tinha uns 15 anos, 16 anos no ensino médio, que na época era segundo grau. Eu tinha que escrever trabalhos, né? Fazer trabalhos. Eu sempre fiz trabalho, mas nunca me preocupei muito com a escrita. E quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu descobri que a minha letra era mais bonita do que a dos colegas, né? Que eu conseguia fazer uma letra mais legal. Daí, que legal isso. Daí eu era o escolhido para fazer trabalho, né? Quando eu tinha equipe. Todo mundo aqui que gosta das letras passou por isso, né? E às vezes não só era escolhido, mas a gente que se antecipava, né? Tipo, eu faço, né? A parte título é comigo. Então, eu sempre gostei dessa parte gráfica. Não só das letras, mas do desenho também. E por isso, eu sempre trabalhei com arte final, né? Arte final para fazer... Eu tive empresa autônoma, assim, de serigrafia e também trabalhava já com escritas, né? Fazia camisetas para colegas, vendia serviço de arte final. E isso a gente está nos anos 80, pra você ter uma ideia, né? Isso era antes do computador. Falando, já falamos a turma do fundão aqui. Não. Tem o Bola aqui, o Dom. Vamos lá, é o pessoal do nosso grupo de caligrafia, né? Exatamente. E daí eu tive o prazer, assim, de entrar nesse grupo da caligrafia, onde eu conhecia a Poliana e mais vários colegas aí. O pessoal me convidou, Nelson, você que gosta da caligrafia, vamos entrar num grupo só de quem é apaixonado por caligrafia. Eu falei, eu topo, né? Eu topo. Eu acho que eu tenho crescido bastante com o que a gente troca lá, né? Com o que a gente aprende. Então, a gente sempre aprende, né? Eu tenho várias coisas aqui para falar, mas você pode ir direcionando, Poliana. Não, você fala nesse currículo assim, a gente já tem que sugar tudo aqui que a gente puder. Tá ótimo, então. Aprender muito.
Então, eu inclusive te convidei porque eu sei que você gosta muito dessa parte de caligrafia, das letras góticas e tudo. E assim, eu, por exemplo, quando eu comecei, a gente sempre começa pelo lettering, né? E aí depois que a gente vai se dando conta, poxa, eu preciso aprender caligrafia, porque é necessário, porque assim, não dá para você fazer letras bem feitas, bem fundamentadas, sem ter Sim, essa base da caligrafia, né? E como você falou, a gente sempre está estudando, sempre está aprendendo alfabetos novos e coisas novas. Então, é importante essa troca, né? Até de você participar de uma comunidade, né? Porque a gente está sempre aprendendo, tem gente mais experiente, menos experiente, e aí a gente vai trocando essas informações. E aí é muito legal, mas como eu ia falando, eu comecei pelo lettering, e aí poucos meses depois foi que eu me toquei. Gente, eu tenho que aprender caligrafia artística, porque isso é que vai melhorar as minhas letras, né? E fiz curso presencial. Mas não eu não sou formada em design gráfico, a minha formação é design de produto, né? olha, Então, eu não tive tanto essa base das letras na faculdade, eu não vi lettering na faculdade, eu vi algumas coisas de diagramação, teoria da cor, aquelas coisas básicas sim. a gente vê, mas era mais focado mesmo em design de produto. Então, eu fui descobrir o lettering caligrafia em 2017, não faz muito tempo, né? E aí, já em 2018, eu comecei a estudar caligrafia artística também, e acho que eu entrei nesse grupo da gente de caligrafia em 2018. Faz tempo. Como é? O Flávio falando. O Flávio e o monstro da caligrafia aí, ó, da nossa live. Somos Ex- da turma do fundão, né? exato. Então, mas aí, Sim. eu queria que você começasse falando, então, por que você acha importante aprender a caligrafia para fazer o lettering? Por que Tá. essa importância, né, dessa base? Bem, eu vou começar. Eu sempre gosto das definições. Como eu sou um cara da academia, eu gosto sempre de começar colocando os pingos nos is, né? O que que é isso, o Sim, que que é aquilo, para ficar é bem muito claro, importante. né? Então, Uhum. há uma confusão muito grande, porque as áreas são muito próximas. Por exemplo, a escrita Sim. manual, a escrita caligráfica, né? O lettering. Então, a gente nunca sabe direito o que está falando, né? A pessoa assim, mas eu preciso aprender caligrafia, mas eu tenho uma letra bonita já. Por quê? Porque normalmente você aprende caligrafia quando você é alfabetizado, né? Quando a gente é alfabetizado, por que chamam de caderno de caligrafia? Porque nós temos um modelo, um modelo a ser seguido que dá uma legibilidade, né? Você tem o A bem diferente do E, bem diferente do C. As letras têm uma alta legibilidade, que é a diferenciação de uma para outra. Isso é legibilidade. E um modelo que permite que você copie, né? Ele é uma estrutura para você copiar. Então, esse modelo estrutural é um modelo que vai permitir a caligrafia, vai permitir a cópia caligráfica. Então, a criança realmente aprende caligrafia, mas com o tempo, ela transforma essa caligrafia em escrita pessoal. Por quê? Porque ela coloca as próprias características pessoais nessa escrita. Então, essa E cada escrita pessoa tem uma letra totalmente diferente, mesmo partindo dessa base, né? exatamente, exatamente. E aí o que acontece também um outro problema, quando nós traduzimos handwriting, né, que é o termo de escrita manual do inglês para o português, quase todos esses tradutores traduzem como caligrafia e não como escrita manual. E aí a gente tem uma confusão maior ainda. Eu já vi vários textos que o pessoal traduz e traduz escrita manual como caligrafia. Aí tudo vira caligrafia e não é. A caligrafia é a arte de escrever bonito, ou a arte de bem escrever. Então significa que você tem um modelo e você criteriosamente segue a estrutura desse modelo. E sempre você busca, né, referência no modelo. Mesmo nós que já estamos acostumados, temos já um modelo próprio, tem horas que você pensa assim, caramba, vou olhar o modelo de novo para ver se eu não estou fugindo muito. Porque senão você vai transformando e criando a tua própria caligrafia. E por que a gente É pode criar, interessante. né? Por que a gente pode criar a nossa caligrafia e não é uma escrita? Porque você cria um modelo. E, inclusive, esses nossos modelos a gente passa para frente. Então, você realmente faz caligrafia quando você está pensando na unidade das letras, né? No espaçamento, numa estrutura básica, no ductus, né? Que é a sequência correta, o contraste correto, né? Do que é fino, do que é grosso, enfim. Tudo isso é a caligrafia. Bem, aí vamos agora falar da importância, né? Por que para mim é importante caligrafia?
eu descobri por conta da docência. Então, eu comecei a dar aula lá em 2010, né? Na verdade, comecei a fazer prática docente como aluno do mestrado em 2009, 2008, 2009. E aí eu dava aula ajudava nas aulas de tipografia, nas aulas de design da informação, que é o foco na eficiência da comunicação, tá? E aí eu comecei a ver a importância de você estudar as letras. Só que o foco era a tipografia ainda, né? E a importância da legibilidade delas. E aí eu comecei a dar aula. E daí na aula nós estudávamos caligrafia ou tipografia vernacular. E o mundo da tipografia, para os acadêmicos, ele envolve tudo que é escrita. Então, quando se fala em tipografia, é um grande guarda-chuva que envolve todas as escritas, sejam caligráficas, lettering ou por reprodução mecânica, que é a tal da tipografia, né? E aí, com isso, eu comecei a pesquisar escritas históricas para conhecer a base das letras. Daí eu pensei assim, caramba, então eu estou estudando caligrafia. Então, só que eu não estudava a prática caligráfica, né? Eu estudava a teoria caligráfica, para entender como que você trabalha com a tipografia. E aí as coisas parece que foram se abrindo na minha mente, né? E eu descobri que escrita é escrita. É tudo uma coisa só, é tudo algo único. Então, quando você fala assim, que a importância da caligrafia para o lettering, a caligrafia é fundamental para qualquer escrita. Quem vai a gente fala que é a mãe de todas as letras, né? Ela começou, né, a escrita humana, ela começou por meio caligráfico, né, a parte do feito à mão. Então, toda a nossa escrita, milênios de história, são através dessa escrita manual. E mesmo com o advento da tipografia por Gutenberg, lá em 1455, 1450, né, porque tiveram vários outros impressores, né? O Gutenberg foi só o principal, tá? A caligrafia e a escrita manual nunca foram substituídas pela tipografia. Nunca foram, né? Talvez a gente teve épocas que houve mais ênfase nos processos mecanizados, tipográficos, e a escrita manual acabou ficando restrita à alfabetização. E o resto começou a ficar tudo mecanizado. E hoje a gente tem como é que é? Revival, né? Esse revival, não veio o termo. Eu falei, a escrita manual ressuscitou, né? O valor que se dá à escrita manual ressuscitou. E a escrita acho que ela nunca morreu, né? Ela tá assim, voltando assim, à luz, vamos dizer assim. Exato, eu digo assim, digamos assim, ela ganhou os holofotes novamente, né? Sim, ela está sob os holofotes. Deixa eu ver aqui. Olha o Bola comentando aqui. Tive medo quando fui convidado pelo grupo Caligrafia, pois eu era o cara que desconstruía a caligrafia. Exatamente. E o Flávio está falando também, agora eu estou praticando e arrasando. Na verdade, eu estou aplicando o conhecimento dos mestres, né? Pô, a gente tem acesso ali aos mestres. Então, como a gente já tem uma base teórica e técnica, claro que o aprendizado, quanto mais conhecimento você tem, mais facilita o aprendizado, né? O pessoal às vezes me pergunta, mas você pega um negócio hoje, como é que semana que vem em uma semana você já está fazendo? Eu falei, porque eu estudo isso há décadas. Eu não comecei semana passada, né? Então isso faz diferença. E faz diferença a caligrafia, faz diferença você conhecer os modelos históricos. E eu estou sempre me atualizando, sempre me atualizando. Poliana sabe disso, né? A gente não pode assim, aprendi, pronto. Agora eu vou... Não, eu acho que a gente nunca pode dizer, aprendi. A gente está aprendendo, é um eterno caminho. Eu acredito muito nisso, né? Sempre, sempre. Eu acho que o aprendizado não acaba nunca. Eu sempre levo, para mim, é um texto atribuído àquele pintor japonês, o Katsushita Okuzai. Ele pintou uma série de vistas do Monte Fuji e uma delas é a Grande Onda. É uma gravura que tem uma onda que parece toda... decorada, assim, é lindo, é uma pintura do século XVII ou XVIII, que foi a época que ele viveu, e ele fala que ele começou a expor os primeiros desenhos dele aos 40 anos. Aí, aos 50, ele começou a entrar em outras técnicas.
Aí ele fala, quando eu tiver 70, eu vou ter dominado todas as cores. Quando eu tiver 100, eu vou estar melhor, né? E quando eu passar disso, ele fala assim, tudo que eu desenhar, todo traço viverá. Quer dizer, só que, claro, É porque ele... tem gente que fala assim, ah, eu já tô velho demais para aprender isso, Não, não dá mais para mim. Sabe, eu acho que quando você tá vivo, você tá aprendendo, né? E sempre é tempo. sempre, sempre. Pois é, E pode falar. O Kuzai, ó, o Bola falando do Ô, Kuzai. Cruzão. Esse cara, quem não conhece, pessoal, conheça, tá? Ele é um mestre do desenho, da pintura, e eu acho que a nossa busca por referências é também fundamental e não acaba nunca. Além de ter acesso a quem está vivo, claro, tem que aproveitar a informação dos mestres que estão por aí, mas tem muitos mestres do passado que formaram, inclusive, esses mestres que são referências para nós hoje, né? Sim. Por exemplo, o Bola, para mim, é uma referência no desenho de acantos, né? Tanto que eu fiz um desenho, até vou mostrar, esse aqui, ó, É, né? assim. Eu vi em Me- comemoração aos 3.000 seguidores, né? Muito bom. Exato, exato. Aham. E aí o E Bola fala o assim, bola Nelson, arrasa com uma caneta Bic, porque assim, o que eu acho interessante é que muita gente se prende à caneta, ai, que caneta é essa? Acha que é a caneta que faz, né? E não é, exato, é, porque a pessoa que está atrás da caneta é que vai fazer, né? E aí o conhecimento e o estudo e treino é que vai fazer é, a diferença, independente do material, né? tipo, né, se Outro não é a caneta, que papel que você usa? Que tinta que é essa? que Fantástica! caderno é esse? Que caneta? É verdade. Essa é uma das perguntas que a gente mais escuta, né? Mas é interessante o que você vai falando e assim, você se basear em alfabetos históricos, pesquisar nos livros e pegar exatamente aquela fonte para você aprender aquele alfabeto exatamente como ele é, e aí depois você vai transformando, seja na sua caligrafia mesmo, você vai mudando, fazendo a sua personalidade naquela caligrafia, ou o lettering propriamente, né? Que é também a nossa temática de hoje, porque você pode fazer um lettering em cima de uma caligrafia. Você faz a caligrafia e a partir dali você vai transformando aquelas letras lá dentro daquela base e aí você vai fazer uma coisa com um espaçamento correto entre letras, você vai fazer uma coisa como chama? Agora fugiu a palavra assim, os traços grossos e finos no lugar certo, quando a gente tem essa base do Sim. alfabeto, de onde veio aquela letra, né? Então, assim, quando você pega uma pessoa que estuda caligrafia e faz lettering, e uma que não estuda caligrafia e faz lettering, você vê total diferença na arte que aquela pessoa faz mesmo. E aí você vê o quanto que é importante a gente estudar também a caligrafia artística, mesmo que você queira fazer só o lettering. Mas é Sim, importante estudar, porque mesmo que você queira fazer só por hobby ou o que for, você precisa também estudar essa parte. Não que você vai virar um mestre calígrafo, né, dominar todos os alfabetos, não é isso. Mas se você já tem um pouco dessa base para trazer para o seu lettering, você já vai fazer um lettering muito melhor e vai comunicar melhor. Assim como outras coisas são importantes, né? Até do design, de cor, de diagramação, não basta você sair fazendo assim um lettering de todo jeito. Tudo isso vai acrescentar na qualidade final do lettering, né? sim. Mas a gente hoje está focado só na caligrafia, que também a gente acaba amando também essa arte, né? E aí a gente vai para a pena de bico, para esses materiais mais tradicionais, não tem jeito. E a gente, ó, eu gosto das canetinhas também é um amor que não tem jeito. Uma pergunta. É verdade que espacejamento é diferente de espaçamento? O Nelson pode responder essa pra gente. Hein? Ele fez uma live só de espacejamento. Não foi, Nelson? Então, olha, isso é a mesma pergunta que me fazem se tipologia é a mesma coisa que tipografia. Terminologia é algo complexo porque ela não define o teu fazer. Ela só especifica, ela só dá nome a alguma coisa. Então, eu sempre estudei nos teóricos, né? E eu comecei a estudar tipografia lá no início dos anos 90.
e era só espaçamento. O termo espacejamento veio depois de uma tradução querendo diferenciar um pouco um termo do outro. Para mim, tudo você trabalha com espaço. Então, é sempre espaçamento entre letras, espaçamento entre palavras, espaçamento entre linhas. E o espacejamento é uma terminologia que pode ser usada também, tá? Eu, particularmente, não uso, mas eu não acho que está errado, né? Tem pessoas que acham que é importante você usar o termo espacejamento. Use. Não tem problema nenhum, né? É isso que eu digo. O que importa é o quê? É você fazer uso das letras e fazer uso dessa técnica e dessa teoria, para você entender e saber melhorar, aperfeiçoar. Agora, o nome específico, só para ter uma ideia, né? Quem começou a criar termos, né? Um glossário da área das letras foi o pessoal da tipografia. Então, no século XV, quando começaram os estudos, né, de espaçamentos e de letras, foi quando eles quiseram começar, quiseram e conseguiram, né? Foi a mecanização da escrita. E essa mecanização da escrita, ela fez com que fosse necessário ter uma nomenclatura, ter um estudo matemático, geométrico de todas as letras. E com isso surgiram os termos. E tem os termos para cada parte da letra, tem um nome também, né? Exato. Então... E daí, qual o problema disso? Começaram a fazer isso na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, na Espanha, ao mesmo tempo, na França. E aí, cada teórico começou a dar o nome e usar um sistema de medidas diferentes. Tanto que a gente tem pontos, Paica, Cícero, e tem um monte de medidas diferentes para as letras, né? Para os tipos. E é claro que quando você transfere isso para a caligrafia, daí fica assim, quem parte dos teóricos franceses usa na caligrafia termos franceses. Quem parte dos teóricos italianos usa termo italiano. Então, não importa se o nome que você usa é diferente do outro. Importa o quê? Que o resultado, né? E que você esteja aprendendo. Eu acho que é isso que é mais importante aqui. É verdade. Então, eu gostaria que você falasse também, quem quer começar, por onde começa, assim, a aprender caligrafia artística? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente falar, né? Porque às vezes a pessoa chega perdido aqui, ou está começando agora a entender esse mundo das letras, e aí, diz, eu começo por onde? Onde que eu arrumo material para estudar? Legal. Como que é? Tá, então eu vou dizer, você começa copiando. Começa com lápis e com papel. E qualquer papel, caderno, papel de embrulho, né? Veio o embrulho, guarde esse papel para você rabiscar. Se tem um pincel atômico, usa ele. Usa qualquer instrumento e qualquer suporte. Primeira coisa. E a primeira coisa é começar copiando, porque você começa a se familiarizar com os traços, né? E mesmo que faça errado. Ao certo é de cima para baixo, da esquerda para a direita, e você faz ao contrário. Não faz mal. Você está só experimentando os materiais. Na verdade, nem é os materiais, mas as possibilidades técnicas, né, da escrita. Aí o pessoal me pergunta também, mas o ideal é começar pela cursiva, pela fundamental, pela gótica, pela ronde? Por qual que eu começo? Cada profissional e cada professor tem um método diferente. Tem alguns que seguem um método, outros seguem outro. Eu, por exemplo, descobri que o melhor, na minha experiência, tá, é começar pela gótica. Mas então o outro... Pela ponta quadrada. Exatamente. Aí tem outro que fala, não, você tem que começar com a ponta quadrada, mas tem que começar com a ronde, né? Aí outro fala, não, tem que começar pela fundamental, do Edward Johnston, que é um cara que compilou a tipografia lá no início do século XX, né? Quem que tá certo? Todos e nenhum. Não existe o certo ou errado. Existe você começar. Né? Existe você começar. Eu, particularmente, eu vou falar o meu porquê. Por que eu começo pela gótica? Porque como eu comecei a dar aula de caligrafia lá uns 10 anos atrás, eu deixava livre. Eu mostrava vários alfabetos, dava o início, né, do ângulo, de como segurar a pena, eu explicava mais ou menos o início e acompanhava vários alunos fazendo os vários tipos de letra. E o que aconteceu? O pessoal que fazia uma letra parecida com a sua letra pessoal demorava mais, porque ele trazia todos os vícios dele, da escrita manual dele, com o A aberto, com o E pouco fechado, com o C muito perto do L, que pareciam... Todos aqueles problemas, né, de espaçamento apareciam na letra dele. Para mim, foi assim que eu vi. E quando ele começava pela gótica, ele tinha começado do zero.
porque as letras são diferentes, a forma com que se faz o ductus é diferente. E aí eles tinham mais paciência para fazer as letras góticas do que as outras. As outras parecia que, Eu acho que essa é tem fácil. parte daquela mesma coisa do desenho, né? De você olhar as letras como traços, assim, como formas, e não pegar e olhar o geral. Como a gótica é mais Sim. desenhada, assim, eu acho que talvez isso ajude, né? Você É. pensar mais como um desenho. Mas eu comecei pela cursiva mesmo. E depois, aí eu fiz o alfabeto fundamental, eu fiz workshops Sim. presencial, mas eu confesso que estudei muito pouco a gótica Ó, também, eu mas tô treinando. Tô sim, treinando cursiva. eu sempre tô treinando, não tem como. Todo dia. Aí as pessoas viram assim, nossa, que dom que você tem, né? Resumindo, a gente usa a gótica porque somos vampiros escondidos. O dom é ótimo, ele alegra as nossas lives. Ele está sempre presente nas minhas lives. Então. E aí, mas aí eu fiz também, eu comecei na ponta quadrada pelo alfabeto fundamental mesmo, né? Que Uhum. também tem modelos diferentes, né? Sim, Cada um tem um modelo. Então, eu acho que assim, você tem que pegar esses modelos mais clássicos, sei lá, de alguns livros mesmo, para partir disso. E aí, o que você falou, pegar papel, sulfite mesmo, normal, pegar um lápis, para simular a ponta quadrada. Inclusive, a gente pode juntar 2 lápis grafites, né? Não precisa de nenhuma ferramenta, sem dúvida. entendeu? Então, ou também acho que eu tenho aqui aquele lápis. Só que ele é um pouco duro, né? Aquele lápis de carpinteiro, né? Que fica Ele tem o grafite duro, quadrado, né? né? Eu vou fazer que nem blogueira, assim. Mas é mais também para treinar, né? Tem uma Também ponta dá. quadrada, um palito de sorvete, qualquer coisa, né? Ou a madeira balsa que a gente usa também, dá para fazer Também. a ponta quadrada e começar a treinar. Então, assim, não precisa nenhuma caneta cara, nenhum papel caro, dá para começar com o que você tem, né? Então, E aí, pode falar. não, Pode falar. muita gente, por exemplo, também me pergunta, né? Tá, eu vou fazer o curso, mas eu só tenho dinheiro para comprar o curso, daí eu não vou poder comprar material. Falei, mas você vai fazer teu material. Pode entrar no curso que eu te explico Sim. como fazer esse material. Então, assim, é possível, não tem problema nenhum, né? A gente consegue. Deixa eu só ver. Você tá falando muito alto, dá pra ver até lá da esquina. Tá bom. Minha filha me dando uma dica aqui. Tá, joia? Né? Ok. Pode falar. Eu tava vendo aqui se tem pergunta do pessoal. Qualquer Tem... coisa, gente, vocês vão mandando perguntas que a gente vai lendo aí no meio da live e vamos responder. E manda coraçãozinho pra gente se estiver gostando também. Legal, legal, muito bom. É legal, assim, as pessoas darem like, porque aí a live começa a ser indicada para mais pessoas no Instagram também, né? Então não é só à toa mandar coraçãozinho. Mas fala um pouco mais dos materiais que você estava falando. Vamos lá. Tá, filha, é que tá muito quente. Tá, já vou Eu não sei se você continuar consegue aqui. fazer alguma demonstração pra gente, assim, de material. A internet tá ruim. Olha claro, só, vamos lá. Pessoal, Pra então, mim não tá vamos lá. travando aqui, pra mim tá bom. Tenta sair e entrar na live de novo, Flávio, que às vezes volta. Enfim. A minha conexão tá boa aqui, mas... A minha também. Então tá jóia. Bem, o que eu vou falar assim de materiais, né? Para gótica, eu costumo usar um papel mais espesso, tá? Porque eu uso nanquim, né? Eu ensino o pessoal a usar o nanquim. E quando você usa penas caseiras, elas acabam elas trazem muita tinta, né? Elas não têm um reservatório ideal, então você acaba pegando muita tinta. E se você usar um sulfite comum, vai atravessar e vai manchar as folhas de baixo, né? Então eu sempre falo para o pessoal usar um papel mais grosso, mas isso em se tratando de gótica, né? Que você vai... E também tem outra coisa, né? Eu sempre falo para o pessoal usar penas largas para começar. Posso dar a dica aqui? Assim, porque você faz letras maiores, né? Ó, a Viu falou Exato. que eu comecei a treinar com a ponta do prendedor de roupa, fazia uma boa ponta quadrada, tá vendo? Exato.
Aham. Dá para fazer também. Dá, como Dá eu para falei, fazer palito também. de sorvete, dá para fazer com tudo. Dá para fazer. E o E ideal é aí, você... você falou, dependendo da tinta que você usa, realmente é bom usar um papel mais grosso mesmo, né? Só pegar uma É, gramatura maior. Mas não precisa ser papel caro, assim. Você encontra papel mais grosso e, assim, num preço bom também para treinar, né? Porque a gente olha, gasta papel, né, a rodo. gasta. Um papel que Falou? eu uso bastante, tá? É o papel triplex. O papel triplex é o papel usado para embalagem, né? Chama de papel cartão também. É o papel que de um lado ele é brilhante, ele é tipo um Aquele opaline, branco? ele é branco. E do outro lado ele é fosco. Os dois lados são ótimos para trabalhar com nanquim. Com pena quadrada é excelente. Inclusive, o lado fosco, ele é um pouquinho mais áspero, então a pena não desliza. Para gótica, tem o problema da pessoa não ter o controle, e quando ela usa o lado liso, ou papéis muito lisos, a pena desliza. Então, se quer fazer uma reta, a reta acaba saindo sempre com deslize, né? Então, o ideal é você sempre usar um papel que seja um pouco mais áspero, tá? Mas que não seja poroso. E também isso é experimentação. Experimentação, né? Você tem que experimentar. Outra coisa, né? Se você tiver com um líquido muito pouco viscoso, quer dizer, tipo um Tipo Ecoline, aquarela líquida, alguma coisa assim? aquarela líquida, né? O Aqualine. Às vezes é legal você misturar um pouco de guache até. Claro que daí você perde um pouco daquela transparência do Ecoline. Mas dependendo do instrumento que você está usando, dá uma consistência muito boa. Então, eu também adoro misturar coisas aqui, ficar fazendo experimentos de tintas. E aconselho todo mundo a fazer isso. Porque chega uma hora que você Eu acho, descobre... mas da tinta que você falou que usa, que é o... Nossa, eu tô com a memória. Você falou que usa... Não, não foi Então, guache, foi... não, eu uso nanquim. Nanquim, isso. Nanquim. A nanquim, eu acho legal falar que aquela nanquim escolar, assim, não é muito boa, né? Aquela nanquim da Relax, aquela assim mais escolar. Não. Então, Ela eu é uso aquela da Talens, porque ela não datada, faz... já é melhorinho. Mas tem uma da Daiso que tem um preço muito bom também, né? Para quem tem acesso às lojas Daiso, enfim. Que é também um tubo bem grande, com um preço bom e uma qualidade boa, né? Não sei se você já... Nunca usei. Até, deixa eu mostrar aqui, ó. Aham. É que olha só o meu tubinho de nanquim. Nossa! Eu tenho aqui... É o quê? 1 litro aí? É 1 litro, 1 litro. E esse aqui é da Talens, né? É Indian Ink. E por que Mas é caro? Esse eu não comprei. agora tá caríssimo? Quando eu comprei, como eu paguei em dólar, eu paguei cerca de... Eu comprei isso aqui faz alguns anos já. Eu tenho outros menores, né? Na época, a gente pagava o equivalente a uns R$100 um desse aqui. Hoje você paga 200 ou de meio litro. 250, tá caríssimo, tá caríssimo. Mas por que é importante escolher o nanquim ideal? Inclusive porque essas penas aqui que a gente usa, elas deixam um pouco de nanquim dentro. Elas secam o nanquim dentro, mesmo durante o uso. Mesmo que você tenha cuidado, né, de usar e lavar e limpar, ela sempre pode deixar o nanquim parado. E se o nanquim não for de qualidade, ele cria uma crosta. Ele vai acumulando aquela crosta e ela começa a oxidar a tua pena. E daí para tirar aquilo ali é difícil limpar, né? é difícil. Então, Depois assim, que você usa seca. agulha, né? Gilete, você tem que começar, você começa a criar instrumentos, né? Para você conseguir limpar as penas. Mas e também a questão da cobertura, né? Tem alguns nanquins que eles não têm uma cobertura boa, que eles são um pouco aguados e você compra como nanquim, você vai usar, ele fica meio cinza. Então, assim, é ideal comprar um nanquim. Mas é claro que para treino, eu inclusive uso restos de nanquim aguado para treino, que para treino tanto faz, né? Você está treinando. Eu digo mais para trabalhos profissionais. É interessante você ter um nanquim de qualidade. Mas para começar, qualquer nanquim, qualquer tinta, qualquer instrumento resolve para você iniciar, né? Inclusive, a tinta guache, né? A gente usa também a da Talens. Exato. Não sei se
para ponta quadrada. Usa também para pena de bico, a gente usa muita guache, né? Uhum. Mas para ponta quadrada, acho que dá Não, para usar também, né? é só você diluir um pouco mais, né? Porque para Oi, pena Renata. quadrada... Renata. Aham. Oi, Renata. É. Para pena quadrada, você tem que diluir um pouco mais a tinta, né? Ela exige um fluxo maior de tinta, né? Ela larga muita tinta, então você tem que ter uma tinta fluida. E claro que isso também depende, eu sempre falo pro pessoal, depende da tua velocidade de traço. Tem pessoas que têm uma velocidade maior, tem que ter uma tinta mais líquida. Senão, se dá 2 traçadas assim, parece que a tinta não vem. E ela vem de uma vez só. Então, é tudo uma questão de experimentação. Tem gente que gosta de fazer bem devagar, bem... Aí o interessante é você ter uma tinta menos líquida, mais viscosa, né? Então Se você vai trabalhar, depende também do instrumento, né? Você vai trabalhar com essa Rolling Pin, né? Eu não sei se é da Dream Dogs que tem. Mas aí, se você usa uma tinta mais líquida, essa daí que você mostrou, né? Isso. Aí ela vai aquele splash, assim, aí fica outra situação, fica interessante também, né? Se você quer esse efeito, assim, mais explosivo. E aí é velocidade do traço, né? E isso Agora você citou uma coisa legal, né? Porque, como a gente está falando de caligrafia e lettering, essas letras que a gente consegue fazer com uma rolling pen, que elas são letras que saem, né, de acordo com a pressão que a gente faz, né, e o ângulo da pena, ele acaba tremendo assim na superfície e faz aquele espirro, que é um espirro original do traço, né? E no lettering você tem que simular isso. Ou você faz com uma pena dessas, claro que dá para fazer. Eu faço rolling pen aqui de latinha de refri, né? Essa aqui é uma rolling pen. E a latinha de refri é bom porque ela é bem flexível. Então, se você passar rápido e bem vertical a superfície, ele faz uma espirradeira bem legal mesmo. E claro que para o lettering, depende da superfície que você vai fazer, você tem que fazer o lettering com essa, quer dizer, fazer uma caligrafia e depois reproduzir aquela caligrafia na parede, por exemplo, se for um lettering por uma parede, né? Posso falar mais uma coisa, Poliana? Pode. É que também é a questão do que é o lettering. Eu falei o que é a caligrafia e não falei o que é o então, lettering. era isso que eu ia falar. Você falou sobre a tipografia, falou caligrafia, faltou definir o lettering, porque é bom, né, para quem tá chegando também confunde também muito a brush pen, né, que é aquela canetinha ponta-pincel que a gente usa muito, que é uma caligrafia e o pessoal confunde e acha que isso é lettering, né? Sim. Então é bom a gente deixar também bem claro, né? Você fazer uma caligrafia. Legal. Você fazer uma caligrafia, então, com um brush pen, é uma caligrafia com brush pen, ou uma escrita manual com brush pen. Isso não é lettering, né? Outra coisa também, o pessoal desenhar várias letras e encher de objetos decorativos não significa que isso seja lettering também. Ou talvez até eu possa falar que é um lettering se ele está desenhando a letra. Mas falta conhecimento, né, para você compor isso, para você juntar. E elemento decorativo não é letra. Então, lettering, da onde que vem o termo? De letra. Lettering é desenho da letra. Então, claro que eu posso fazer um lettering. A base do lettering, o que é? A letra. É que eu já vi trabalhos de suposto lettering que são mais elementos decorativos do que letras. A letra tem uma letra e o resto é tudo elemento decorativo e a letra eu acho que assim, a gente pode definir como um desenho de letras, uma composição que você faz com um objetivo específico, né? Isso. O lettering. Exatamente. Eu acho que é uma boa definição. E aí, para desenhar o lettering, você pode partir de uma caligrafia e eu acho até que é uma facilidade você saber um pouco de caligrafia, porque você pode começar pela caligrafia e colocar um papel manteiga em cima, um papel vegetal, né? Como esse daqui do Paris. E a partir disso aí, dessa caligrafia, você transformar no lettering, desenhando aquelas letras e modificando, né? Mas com uma finalidade específica, né? Como você falou, não pode você fazer só elementos decorativos, estou fazendo lettering. Depende, exato, né? E também outra coisa, né? Como eu sou designer gráfico, eu trabalhei com um estúdio, tinha um estúdio de design, e a gente fez muita marca
logotipo para a empresa. Quando você cria um logotipo para uma empresa, você está fazendo um lettering. Qualquer marca de empresa que você usa letras é um lettering também. E é isso que às vezes eu acho legal falar isso, porque às vezes a gente não enxerga, né, que quando você cria a marca para uma empresa, a partir do nome da própria empresa, você está fazendo um lettering. Só que, claro, normalmente é um lettering mais limpo, né? Você tem poucos objetos decorativos e às vezes você tem só o símbolo. É o símbolo da empresa. Até porque você precisa aplicar em tamanhos maiores, tamanhos menores. Então, se você coloca muito detalhe, diminuir, não vai ficar legível, né? Exato. Ó, teve uma pergunta aqui da Renata que ela falou, pode diversificar muito no lettering, né? Super. Bom, você pode diversificar muito. Às vezes, eu acho meio confuso, porque eu achava assim, o pessoal que domina a caligrafia vai dominar o lettering facilmente, né? E não necessariamente, né? Porque, Não como você necessariamente. falou, é desenho de letras. Então, assim, a pessoa também precisa ter o controle do traço para desenhar. Sem dúvida, a base da caligrafia, a base da construção da letra, a pessoa já tem, né? Então, é pegar aquilo ali para aplicar no lettering e poder fazer um desenho de letra bem feito, com certeza vai ajudar a caligrafia. Mas não necessariamente você sabe caligrafia, vai saber lettering, ou sabe lettering, vai saber caligrafia, né? São dois conhecimentos que você precisa adquirir, né? E ir estudando ao mesmo tempo. Mas pode Justamente. Não, perfeito. Assina embaixo o que você falou aí. Deixa eu só ver aqui da diversificação. Tinha mais alguma coisa que eu tinha visto aqui? Trabalho de pergunta, eu não sei se eu vi. Mas se eu ver alguma coisa de pergunta, eu vou te falando. Joia. Bem, e a outra coisa que eu li hoje que eu achei muito legal, eu recebi um estudo feito por psicólogos, puxa, não sei de que universidade, um estudo científico, que eles pegaram várias pessoas e trabalhar com o aspecto cognitivo da escrita manual e da escrita em dispositivos digitais. Então, eles pegaram as pessoas que escrevem anotações específicas no papel e outro que escreve com uma caneta digital no tablet, para que não ficasse algo muito diferente de alguém digitar e a outra pessoa com a caneta. Então, eles pegaram só a questão da caneta e do tablet e da caneta e do papel. E daí, o que aconteceu? Eles fizeram que as pessoas escrevessem as mesmas coisas, tá? Vários grupos. E após, eu acho que algum tempo se passou lá, e eles pediram para as pessoas recuperarem, lembrarem do que elas escreveram. E aconteceu o quê? Que as pessoas que escreveram no papel, à mão, lembravam mais do que quem escreveu no tablet. E por que eles acham isso? Porque o tablet, ele tem uma área específica que você escreve, né? E você tem todo o contexto digital, né? Que você tem que ligar, você conecta e você sabe que tudo vai ficar gravado ali. Então, é como uma digitação, que você não se preocupa muito com o tipo de letra. Então, quando a pessoa está escrevendo, ela tá pensando na informação que está ficando gravada. Quando você escreve à mão, você está criando uma composição. Sem querer, mentalmente, a questão do desenho da letra, e não é lettering, é escrita manual. Mas quando você está escrevendo, você está pensando, vou escrever com uma letra maior, menor, vou usar essas linhas ou não, vou deixar alinhado, vou escrever até o final. Então, o teu cérebro está processando muito mais informações do que a pessoa que está escrevendo no tablet. Por incrível que pareça. Isso ajuda, né? Porque muita gente começa a estudar ou vai para a aula, né? Também tá uma moda aí de lettering e caligrafia com brush pen, né? Entre os mais jovens. E a pessoa vai estudar e já pega um tablet e começa a escrever no tablet e anotar suas aulas no tablet. Então, é interessante a pessoa pegar e voltar para o papel também, né? Verdade. Olha aí, teve uma pessoa que falou aqui, ó. A Penha falou verdade, minha memória registra melhor. Pois é, e aí a gente trabalha muito mais coisas. E o que eu acho interessante também, que nessa prática de lettering, caligrafia, muita gente fala que é um tempo assim que ela dedica só para ela, que melhorou da depressão, da ansiedade, então traz outros benefícios também, né? A prática de caligrafia.
Não tem dúvida. Eu sempre mostro para o pessoal um manifesto italiano da caligrafia. Aliás, não é. É o Handwriting Manifesto. É o manifesto da escrita manual. Que o foco dele, inicialmente, é que ele também é endossado, né? E foi, assim, produzido pela Associação Caligráfica Italiana. E mais uma outra associação italiana. E eles fizeram um manifesto com 8 razões, 8 motivos para o incentivo da caligrafia para as crianças e para adultos também, mas principalmente a ênfase na escrita para as crianças. E claro, que nesses 8 motivos, eles falam que aumenta a capacidade cognitiva, aumenta a coordenação motora fina, é algo assim fundamental. Não só você aprender a usar, mas a continuidade da caligrafia feita à mão. Então, para quem não conhece, né, é só digitar no Google lá, Associação Caligráfica, não, Manifesto, Handwriting Manifesto, é isso. Manifesto da Escrita Manual. Handwriting, eu vou escrever aqui, que daí o pessoal tem o acesso aqui. Vale a pena até legal, porque aí você consegue ver, a pessoa consegue ver a matéria completa, né? Ele está tudo em italiano, mas tem como você traduzir para o inglês e tem o Google Tradutor, né? Então não tem problema nenhum. Uhum. Então, assim, a caligrafia realmente... papel, caneta e lápis. Eu também. Eu amo papel, caneta. Quando a gente entra numa papelaria, a gente fica doido, quer todas as canetas. Papéis e tudo que é tipo. Começa a comprar também essas penas, essas coisas de caligrafia e pronto. A gente está perdido. Sim. Eu tenho, só ali eu tenho várias, né, várias latinhas com canetas. Aqui na minha mesa tem mais... Eu nem estou em casa, mas meu estojinho está aqui, ó. Olha, que legal. Que ótimo. Eu tenho aqui, só na minha mesa, olha só. Então vamos mostrar que o pessoal que gosta disso, gosta de ver, né? Então, isso aqui é o que está na minha mesa. Então, tem vários modelos, vários tipos. Daí tem pincéis. Daí tem outras aqui, Posca, né? Da Posca, que são muito boas. E outra aqui tem até essas à base d'água, para brush pen. Eu gosto bastante. Tem cerdas, né? Assim, eu estou apaixonada por brush pen. Mas assim, é apaixonante, apesar da gente ter bastantes materiais, não significa que você precise ter material para você fazer lettering ou caligrafia. Você precisa ter qualquer coisa. Eu acho que você pode começar com o que você tem em casa e aos poucos você vai investindo, vai testando. Como você falou, é importante a gente fazer esse teste, né? E não querer já tudo de uma vez, que você tem de tudo e nem usa nada, né? Exato. Então, é importante a gente ter ferramentas, mas não é essencial para começar, né? Não, é que a gente se apaixona, né? Eu sou um apaixonado pelos instrumentos da escrita, pelos suportes da escrita, papéis diferentes, canetas diferentes, cores diferentes, né? Técnicas diferentes. Então, eu já experimentei quase tudo que é tipo de escrita, pelo menos as ocidentais, tá? As orientais nunca, né? Até porque uma vez eu fiz um curso de pintura chinesa e eu perguntei para o pintor, por intermédio do filho dele, né? Porque ele não falava português, e eu conversando com o filho, e eu perguntei, né? Olha, já que eu estou fazendo curso de pintura, pergunta para teu pai se ele ensina a caligrafia chinesa também, que eu acho legal. Daí ele perguntou pro pai, o pai olhou para mim assim e falou em chinês brabo, assim, né? Tipo, se você nem entende o que eu estou falando, primeiro vai aprender a língua, depois eu posso te ensinar a caligrafia. Eu só vi que ele foi meio sabe, duro, assim. Daí eu olhei pro filho dele e falei, cara, o que teu pai tá brigando comigo? Não, ele falou que é um absurdo você cogitar aprender caligrafia sem saber a língua que você vai escrever as coisas, né? Porque para eles a caligrafia ele tem um status de pintura. Então para eles você aprender pintura já é assim algo. Se você não é oriental, não conhece a China e quer aprender pintura chinesa, é uma exceção que eles abrem e explicam e ensinam. Agora ele falou assim, aprender a nossa escrita da nossa língua sem
falar a Sem nem nossa falar, um língua pouquinho mais, né? é algo assim que ele se sentiu ofendido. Eu falei, caramba, né? Eu nem imaginava isso. Então, Pra eu você fico ver. nas escritas ocidentais por enquanto, tá? Nossa, a gente já vai quase uma hora de live aqui, né? Uau, caramba! Passa rápido o tempo. Mas, resumindo, eu acho que a gente conseguiu falar, né, essa diferença do que é lettering, o que é tipografia, o que é caligrafia, que eu acho que é um entendimento, assim, básico que a gente tem que ter, né, para começar no mundo das letras. A importância da caligrafia, assim, quando eu descobri essa importância, eu percebi que, nossa, tenho que estudar caligrafia, eu vou falar para todo mundo, quer aprender lettering? Aprende caligrafia primeiro. Porque, assim, ou não primeiro, mas você pode aprender em conjunto, né? Sim. E treinando as duas artes em conjunto. E o que mais que a gente falou? Faz a propaganda das canetas de lata aí, né? Assim. Latinha de cerveja, Eu tenho... Você não cola pen, né? Porque você usa até Coca-Cola e cola pen. Eu tenho 2 vídeos meus que ensinam a fazer essas canetinhas aqui, ó. Ah, que legal. Você tem também um canal no YouTube, né? Legal o pessoal procurar lá. Academia do Tem um Traço. traço nisso. Academia do Traço, se vocês quiserem se inscrever lá. A gente também tem o nosso canal do YouTube, o Lettering Brasil. Isso. Que a gente começou a fazer umas lives por lá também. Fazendo bem mão na massa também. Mas vamos trazer mais vídeos. E o Nelson está fazendo live toda semana. Você faz live, né? Também. Eu faço umas 3 por semana. Nossa, então. Muito 3, 4. bom. 3, Muito 4. conteúdo bom. Ô, Nelson, você quer fazer uma demonstração aí para a gente finalizar? Você consegue virar a câmera e fazer alguma demonstração? Consigo. Fazer uma caligrafia? É legal. Você fazer uma caligrafia. Tipo essa assim, então vamos lá. Para o pessoal ver, né? O uso, assim, para quem não começou a estudar aí, quem sabe se empolga a começar a estudar caligrafia. Legal. Então eu vou virar minha câmera aqui. E daí vocês vão ver aqui como que fica. Vamos lá. Beleza. E esse I aí que você fez, você partiu de uma caligrafia e foi para o lettering, né? Então, esse aqui eu parti de um lettering. Olha só. Primeiro, pessoal, eu fiz os M's de cabeça, né? Então, e olha só, esse M é baseado numa fonte, numa tipografia chamada Bodoni, né? Que é uma tipografia século XVII, eu acho que é por aí. E daí eu fiz à mão, né? Então eu já sei que o primeiro traço é mais fino, o segundo é mais grosso, né? Então esse contraste é por conta da sua... É por conta da origem... FD Caligrafia tá falando muito boa live. Que legal! Olha, a Penha estava ansiosa esperando o momento aí de você demonstrar um pouco. Mas é legal que você está mostrando que quando também a gente aprende as letras caligráficas e como que funciona a ponta quadrada, onde é o traço fino, onde é o traço grosso, a gente já tem esse desenho na mente e vai desenhar a letra de forma correta, né? Justamente, é bem isso. A gente já sabe que todas as letras tipográficas, elas vieram, a origem é caligráfica, sempre. Por mais que elas tenham perdido o contraste, que elas tenham perdido o desenho original dos ângulos, elas são de origem caligráfica. Afinal de contas, a escrita é caligráfica, né? E aqui eu tenho o segundo modelo, que eu parti para esse aqui já, tá? Eu já comecei a fazer e usando borracha e isso aqui já é um lettering. Borracha e lápis, você vê, é um material simples, né? É o acanthus que eu aprendi com bola. E já fui colocando, mais ou menos, apagando, né, o que ficava por trás, o que ficava na frente. Daí pus um papel vegetal, fiz esse traço por cima. Pintei a parte de trás em vermelho para dar um contraste para as letras que estavam sobrepostas pelo acanthus. Aí depois você vê que assim, é um processo demorado, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que o lettering é rápido, escreve aí alguma coisa, e não é, é uma coisa bem demorada, mesmo que a gente, se for trabalhar nesses detalhes, a gente passa horas, né? Fazendo. Exatamente, Isso aqui eu passei uma manhã toda fazendo.
Tá Quer dizer, vendo? quanto tempo? Não tenho ideia de quanto tempo, mas foi algum tempo. E eu acho interessante a gente destacar também essa diferença da caligrafia, que você consegue ter aquele resultado mais rápido, mas Sim. rápido entre aspas, né? Porque você já treinou o alfabeto 200 mil vezes, e aí você escreve ali rápido, a pessoa pensa, nossa, é rápido, é fácil. É fácil, exatamente. Né? Eu vou... Mas você já treinou horrores aquilo ali, é por isso que sai lá perfeito, né? Justamente, justamente. Então eu vou Então, assim, escrever... os dois são processos demorados, se você for pensar por esse lado, né? Nossa, super, super. Uhum. E mesmo a caligrafia, né, ela requer que você defina, por exemplo, os espaçamentos, né? Então eu só vou escrever aqui. Uma pauta básica é legal também que a gente esqueceu de falar, né? Se a pessoa pode ter um material simples, você pode usar lápis, papel, pode pegar um alfabeto e modelo e também construir uma pauta, né? Para você ter uma altura correta das letras, uma inclinação correta, dependendo do alfabeto que você está fazendo. Né? Exatamente. Agora, por exemplo, eu vou usar essa pena aqui, que é uma pena de 6 milímetros. Né? É uma paralel pen? É, uma paralel pen. E aí eu fiz aqui uma marcação. Espera aí que vocês já vão ver aqui. Opa! Ah, tá aqui embaixo. O Tom está perguntando qual é o nome dessa letra, Nelson. Aqui eu acho que ele estava falando dos desenhos, né? Ou era da fonte que você estava dizendo? Aquela letra lá, eu me baseei numa Bodoni, tá? Para fazer o desenho básico do M. E daí eu fiz decoração, né? Eu usei o acanthus, né? Os modelos de flor de acanthus para fazer o lettering. Uhum. Agora deixa eu traçar aqui minha base. 3, 4, 5. Eu estou usando uma gótica, tá? Que ela tem 2 larguras para maiúscula ou para as ascendentes. Daí tem aqui a altura X, que é a altura das minúsculas, com 5 larguras de pena. E 2 para descendente. Por exemplo, o Y, o P, o Q, todas as letras que vêm para baixo. Então, 252. Tá? 252. Claro que tem gente que usa 1,5, 2,5, em vez de 5 usa 4. Então isso vai de acordo com o modelo, com a base que você está usando, né? De acordo com o teu modelo, com o autor, com o livro. Nelson, você podia indicar também um livro de caligrafia legal, assim, para quem está iniciando, né? Ah, sim. Um que a gente encontre, né? Porque, por exemplo, aquele a arte da caligrafia do David R. Harris, esse bendito, ninguém encontra para vender. Pois é. Esse é assim, então, muito aí a bom. gente tem que partir para os livros em inglês mesmo, né? E aí fora, eu tenho outros aqui, posso mostrar até, mas eu não sei o que acha aqui no Brasil. Esse é o problema, né? Deixa eu escrever aqui um... mas eu acho, escreve, né? Depois no final você pode indicar um livro e aí a gente encerra. Tá para não ficar cansativo para a galera aí. Eu vou fazer aqui um A, tá? Um A meio gótico aqui. Tá? Esse aqui é um modelo de A, tá? Não significa que seja o único possível. Tá? Então, eu gosto desse aqui, particularmente. O Dom falou aquele livro da Martina Flor, né? Os Segredos de Ouro do Lettering. Isso. É legal também. Ele é bom porque... Agora ele está em falta em português, viu? Ele está em falta. Está em falta, Tá, em português ele já está em falta. Então, você vai achar ele em inglês. Mas ele é legal porque, apesar de ser um livro que trata de lettering, ele também traz um pouco de caligrafia. Não tem como você falar de lettering e não falar de caligrafia, né? Não tem. Não, e ele tem correção ótica, ele tem, assim, os princípios básicos para você conseguir fazer o lettering, tá? Tem um livro aqui que a Juliana Moore acabou de lançar, Sim. Que é esse aqui, ó, Desenhando Letras, né? Que ele também traz uma boa parte de caligrafia. Inclusive, ele fazendo propaganda gratuita aqui, mas ele é um livro muito bom porque ele é em português e ele tem um preço bem acessível também, né? Então, é um livro bom para iniciar aí e já traz alguma base de caligrafia também. O meu vai chegar logo, logo.
Aham, Não tem como, né? A gente vê esse tipo de coisa, a gente compra. aham. Não, não tem. É livro e caneta, né? A gente quer todos. Nossa, nem fale. Pessoal, então eu estou escrevendo aqui uma gótica, tá? Então, a Aham. caligrafia, ela é assim, ela é sequencial, né? Você vai escrevendo, você vai escrevendo. No máximo, você volta para colocar um pingo no i. Por exemplo, aqui falta o traço no a. Mas a caligrafia é isso, ela é a escrita corrente, né? Ela é uma escrita de uma vez só. Não é aquela coisa que você vai alterando, você escreve e pronto. Se você começa a alterar, já vira um lettering, né? Se você começa a alterar Uhum, essas letras. exatamente. Eu estou numa posição ruim, ó, já fiz uma coisa aqui que eu não gostei. Ah, esse Deus falou, repete o nome do livro da Juliana Moore, por favor. É esse aqui, ó, Desenhando Letras, tá? Da editora Sextante. Até ela fala, escrita, caligrafia e lettering, um guia prático para dominar a arte de escrever à mão. E eu achei interessante porque ela fala um pouco dessa Uhum, escrita que a gente estava falando no início, e a parte maior do livro é sobre caligrafia, apesar de ser um livro uhum. desenhando letras, o nome do livro, mas também tem uma boa parte sobre lettering, né? Mas eu Olha gostei só. porque também tem alguns alfabetos, modelos, assim. Sim, que legal. Tem E sim, é um. de caligráficos também tem tem a cursiva inglesa, tem a itálica, tem alguns alfabetos que a gente pode aí ter como base, né? Não, e o bacana é que é um livro nacional, né? De uma autora aí Sim, nacional. sim. Bem, tá aí, pessoal. Só para vocês acompanharem aí. Fiz uma caligrafia. Tá, esse aqui é uma Uhum. gótica textura quadrata. E aí é o que eu E. estava falando. A caligrafia você consegue escrever em um minuto, né? Mas demandou muito treino desse alfabeto. Eu gosto da finalização como o João falou. Eu também gosto. E aí, Aí. se a gente fosse, por exemplo, fazer um lettering, você pode gastar 2 horas só num rascunho, né? E a caligrafia você consegue já para escrever. Se Exato. você tiver treinado aquele alfabeto lá diversas vezes, né? O que acontece é que muitas vezes você faz, aí você chega no finalzinho, aí errou, faltou uma letra. Aí você, então, às vezes, você refaz várias vezes. Por quê? Porque como ele tem que ser de uma vez só, se você errar, você tem que começar de novo. Então, assim, isso acontece. E o lettering, você vai desenhando, né? Ele é lento porque também são várias etapas. E claro que com a prática você vai fazendo, você se planeja, né? Você escreve a frase, deixa na tua frente, faz toda a pauta, né? Todas as linhas de base ali, então você já se prepara. E mesmo às vezes se preparando, acontecem alguns erros. Eu normalmente faço coisas em live e acontece erro. Eu esqueço uma letra, mudo a palavra. Acontece, só que como é Porque live, às vezes a gente fica tão focado no desenho da letra que a gente esquece uma letra no meio é, da palavra. não, e live, Poliana, que a gente está conversando. A pessoa pergunta alguma coisa, daí você fala, daí você vai, de repente você já trocou a frase, já. Mas eu acho que, de qualquer maneira, uma outra dica aí para o pessoal. Obrigado, Francisca. Ó, a Penha falou que acabou a bateria do celular. Ô, Penha, eu vou deixar salva essa live, tá bom? Fica salva aí, para quem quiser, depois pode assistir. Sim. Depois daí eu coloco o link também dessa live no meu lá Seu Instagram. no Instagram. Uhum. Que Não, bom. fala feio, fala na dica, né? Uma dica aí para quem tá começando. Então, a dica para quem está começando é uma dica que eu sempre falo para os meus alunos, né? Que eu comento, até tem uma live que eu falo dos 3 P's, que é a prática, a persistência e a paciência. Você tem que ter Nossa, falou paciência, tudo. né? Você tem que ter paciência, tem que ter persistência, porque às vezes, como falta paciência, você acaba deixando. Aí 2 meses depois você volta, daí deixa 2 semanas, volta. Não dá, você não consegue adquirir uma eficiência, né, no traço, porque não deu tempo de você ter nem memória muscular e nem memória técnica. Então você sempre está começando do zero. Então você tem que ter persistência, tem que persistir.
E, e outra, né? Focar no processo. Goste do que você está fazendo. Não pense só no resultado final. Curta o que você está fazendo. Eu acho que essa é uma dica legal. Porque às vezes a gente fica focado no resultado, né? Ah, eu quero, quando eu Ou fica terminar, se comparando, né, Nelson? Às vezes você pega, também. começa a ver, nossa, aquela pessoa faz aquelas letras maravilhosas, eu quero fazer igual. E aí você se compara, mas aquela pessoa faz há não sei quantos anos e você começou agora. Então tem que ter paciência, né? E treino. Não tem outro. Justamente, justamente. E o teu trabalho é o teu trabalho, o teu ritmo é o teu ritmo, a tua velocidade é a tua velocidade, não é mais de ninguém. E não significa que você, se você é mais rápido, você é melhor, ou se você é mais perfeccionista, você é melhor. Não. Tem vários artistas aí, inclusive calígrafos, que tem uma letra totalmente assim, não padronizada, só que no final de contas ela tem unidade. Ela não é uma cópia, né, dos modelos originais, mas é algo que tem personalidade, é algo que tem ritmo, é algo que tem unidade geral. Então, quando que você alcança isso? Depois de estudar muito, depois de treinar muito os modelos básicos. Por isso que a Então gente você sempre tem pega o que... modelo, treina aquele modelo e aí depois você começa a desconstruir e criar o seu próprio modelo. Vamos dizer assim. Justamente, eu acho que isso faltou falar, Poliana, e isso é importante. Às vezes, o pessoal começa e pega um calígrafo sensacional lá e começa já a querer fazer a letra igual a dele. De repente, a letra dele é um resultado, né, de uma prática de anos e anos e anos e ele consegue fazer daquele jeito. Então, copiar, no sentido de você se aperfeiçoar e brincar, é uma coisa, mas não use aquilo como modelo. Use como modelo os clássicos, né? Os modelos clássicos que são para aprendizado. Porque daí, a partir desses, você cria o teu. E não a partir da pessoa que já criou o dela, né? Então, olhe, dê parabéns, tente copiar para ver, para tentar descobrir alguma coisa nova e acrescentar no teu, né? Mas não, eu quero chegar lá e quero fazer uma cópia do dele. Não coloque isso como objetivo, coloque isso como treino só. Sim, Tá aqui, é né? A verdade. Renata comentou aqui. Muitos tentam copiar. Exatamente, você tem que desenvolver a tua escrita e não copiar a escrita. Você copia, no máximo, quando você faz lettering, você copia a tua própria escrita, né? Você fez a tua escrita e daí você vai copiando até chegar no trabalho final. Mas cada um tem seu estilo. Falou tudo, Renata. É isso mesmo. É verdade. Pois é. Aí por isso que eu até te perguntei um livro legal para quem está começando, que tenha, sei lá, esses modelos clássicos. Acho que a gente pode mostrar um livro, não sei se você tem aí, eu não trouxe. Eu mostrei um desenhando letras, né? E tem como eu falei, o da Martina Flor, mas se tiver algum para mostrar, acho interessante que tenha esses modelos clássicos, mesmo que eles sejam em inglês. Pois é, Porque... o problema é que eu tenho vários... Para achar, né? E para achar, né? Vários livros em inglês. Eu estou procurando aqui, mas... Ó, quer ver um fantástico, que é em inglês também? Esse aqui. Pronto, pode ser. Como que chama ele? Tá invertido aqui. Ah, é Mastering Calligraphy. Ótimo. Então, Mastering eu acho Calligraphy. que esse a gente encontra assim, né? Eu comprei na Amazon. Na Amazon, alguma coisa assim. E esse livro é o completo guia para o hand lettering, ele chama. Porque ele Legal. chama de a escrita como hand lettering, porque é um desenho da letra, mesmo sendo caligrafia. E aqui ensina gótica, ensina uncial, ensina com a escrita com running pen, a Noyland, Legal. do Rudolf Koch, né? Que é aquela letra bem pesadona também. Uhum. Tem a Copperplate, tem tudo aqui. Ah, Sensacional, tá? Acho que depois eu te passo que... o nome, Poliana, e depois você disponibiliza. Beleza. Me passa direitinho lá no WhatsApp o nome, que eu posso colocar também. E é isso, né? Eu acho que... tem o lettering manual, esse já é mais de lettering, né? Esse é mais de lettering. Mas eu queria mostrar outro, que é um italiano. É o último que eu quero mostrar, que daí eu encerro aqui. Ver aonde que está esse livro. Eu acho que é importante a gente pensar também em livros, né? Porque muita gente não consegue ter acesso a cursos, apesar que hoje, graças a Deus, já tem muito curso online, né? E
E aí a pessoa também já pode começar a comprar um livro legal com esses alfabetos, né, para treinar. E é legal ter um livro bom, com uma base boa, com esses alfabetos mais históricos para estudar, né? Sem dúvida. Bem, não achei aqui, não sei onde é que ele está embaixo de Mas alguma... você já deu a dica de um. Depois a gente faz podemos fazer uma lista, né, Poliana? A gente pode fazer uma lista, inclusive da onde o pessoal pode encontrar, que eu acho interessante. Se tem tempo de investir, a gente até pode pensar em fazer alguma coisa dizendo o que é forte em cada livro. Esse aqui aborda tal coisa, é interessante por causa disso. Vamos pensar nisso aí. É uma boa. E o Dom escreveu ali, Amazon paga nós. Então, mas não tem como a gente indicar livro e colocar o link de afiliados também, né? Tem. Eu nunca fiz isso também. Tá na hora já. Depois eu te falo. Legal, valeu. Então, mas como você falou, é prática, paciência, persistência. Eu sinto que o livro, a Penha falou, é o conector para avançar, com certeza. Livro, curso, é estudar para mim, assim, a dica final, estudar e treinar, estudar e treinar. E a gente não fica só no estudo, só no teórico, não dá, a gente tem que ir para a prática mesmo. A Amazon poderia ir para a caligrafia do bem. Ou caligrafia do bem, né? Ele falou que a Amazon poderia patrocinar o clube caligrafia, né? Sem dúvida. Bem Seria ótimo. A gente gosta de livro e caneta, né? Então, a minha dica final seria essa. Treinar, estudar, treinar, né? Não tem outro caminho. E aí, Nelson, você deixa suas palavras finais. Eu acho que já está bem legal, que a gente já está mais de 1 hora aqui. Já. O pessoal vai precisar da gente. Bem, eu queria agradecer, então, primeiramente, eu queria agradecer o convite, Poliana. Foi um prazer estar aqui com você. É sempre um prazer poder conversar sobre o que a gente adora, né? Sobre o que a gente vive, sobre o que a gente ama. É delicioso. Então, me coloco à disposição para qualquer bate-papo em qualquer hora sobre qualquer assunto relacionado às escritas. E também, claro, vou te convidar também uma outra hora dessas para vir para o meu canal. E daí você conversa. Com certeza, vamos lá. Tá bom? E a dica é assim, pessoal. Se vocês gostam disso, vão atrás das informações, tá? Comecem escrevendo. Comecem escrevendo, copiando e vão atrás do modelo e segue esse modelo, mesmo que você vá mudar depois. Nada em que você fizer em termos de escrita é perdido. Nada que você começar agora é perdido. Então, qualquer referência, qualquer cópia, qualquer tipo de instrumento, qualquer tipo de base caligráfica, qualquer alfabeto é válido e é importante. É importante a gente treinar vários modelos também, até para soltar o traço, soltar a musculatura, aumentar, ampliar a nossa capacidade criativa, porque quanto mais fontes de informação, mais capacidade criativa a gente tem, né? Obrigado. É verdade. Valeu, pessoal. Obrigado. Gente, eu agradeço demais, Nelson. Muito obrigada. Eu amei nossa live. Vou deixar salvo aqui. Obrigada, pessoal, pela companhia, o pessoal do grupo. O Dom, Caligrafia do Bem, Bola, todo mundo, Renato, todo mundo esteve aqui. Eu não vou citar nomes, se quiser eu vou esquecer. Mas obrigada, Penha, estava aí desde o início. E eu vou deixar salva a live. Valeu, Nelson. Amei demais nosso bate-papo. Acho que teve muitos insights legais aqui. E vamos fazer mais lives, né? Perfeito. Estamos aí. Então tá. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Valeu.